Olá, queridos alunos do EJA, tudo bem com vocês? Vamos ao nosso plano de estudos tutorado 3, pessoal. Exatamente, o nosso terceiro plano de estudos tutorado. E o que nós vamos conversar sobre isso, professora? Bom, vamos lá, tá ok? Bom, a primeira atividade consiste em falarmos sobre a violência, tá? O que seria a violência? O nosso dicionário brasileiro de língua portuguesa, ele define a violência como sendo a qualidade ou característica de violento, o ato de crueldade, o emprego de meios violentos, uma fúria repentina, ok? Uma coação que leva uma pessoa à sujeição de alguém. Entretanto, né, o sociólogo, na sociologia, há um outro entendimento, tá? Pierre Bourdieu, ele trabalha também com a violência simbólica, que nada mais é do que a produção contínua de crenças que fazem com que, em sua socialização, os indivíduos se posicionem segundo o critério de um discurso que é dominante. Então, Pierre Bourdieu vai entender que a violência ela vai além de uma violência física, de uma coação, em si um conjunto de crenças que muitas vezes nós, todos os indivíduos são moldados e reproduzem alguns padrões de comportamento e alguns padrões de comportamento que inclusive podem gerar o quê? Algumas práticas silenciosas de violência, tá? Ok? Sendo assim, a nossa atividade constará na análise de alguns desenhos. Olha o primeiro desenho, uma mulher praticamente sendo uma marionete de uma grande mão gigante que nós supomos ser de uma figura masculina, tá? E o segundo desenho, que é uma violência, retrato da violência doméstica e familiar, ou seja, um companheiro criticando, ofendendo a companheira, ok? A violência contra as mulheres, elas podem ser de ordem física, psicológica, patrimonial, econômica ou financeira e moral, tá? E analisando os desenhos, vamos responder as seguintes questões. A primeira atividade é: o que é violência simbólica consoante o entendimento de Pierre Bourdieu? No texto está o conceito que nós acabamos de explicar. E como você vê a mulher nas figuras? Você vai olhar a imagem do desenho da mulher e você vai escrever o que você observa, ok? Bom, qual é a segunda atividade? Que corresponderia à semana 2 do PET 3, tá? Bom, vamos continuar falando sobre violência e criminalidade. A diferença entre violência e criminalidade é que muitas vezes a violência é definida como um constrangimento físico e moral, tá? E já a criminalidade é a expressão dada pelo conjunto de infrações às leis que são produzidas em um determinado tempo e lugar determinado, tá ok? Ou seja, é uma prática reiterada da violência, tá? Ocasionada e praticada por diversas pessoas em um determinado tempo e lugar, tá? Segundo o sociólogo Sérgio Adorno, em sociedades como a brasileira, onde convivemos com alto índice de exclusão e desigualdade social, a violência passa a ser algo que nos divide. O especialista Sérgio Adorno, ele entende que o caminho mais seguro para a superação das diversas formas de violência em que nos acostumamos a presenciar cotidianamente seria a inclusão social dos indivíduos que foram historicamente excluídos ao longo da história, tá? O que ele entende, portanto, o Sérgio Adorno? Que é necessário um trabalho preventivo, tá? Uma política pública preventiva e somente assim os índices de criminalidade irão diminuir, tá? Após essa breve explicação, vocês vão trabalhar a diferença entre violência e criminalidade, que nós acabamos de conversar aqui, tá? Aí está no texto acima, e vocês vão responder de uma maneira pessoal qual seria o caminho mais seguro para a superação das diversas formas de violência, tá? Bom, atividade da semana 3. Na atividade da semana 3, vocês vão discutir sobre o que é juventude, tá? Vamos falar sobre juventude. Nós podemos entender a juventude, portanto, como uma experiência marcada pelos diversos contextos em que os sujeitos estão inseridos, tá? Assim, nós podemos pensar que diversas pessoas pobres ou da classe média baixa vivem a juventude de um modo diferente das de pessoas de classe média alta e ricas, tá? Ou seja, a juventude ela é plural. Nós, os jovens, eles vivem diversas realidades, tá? Eles são diversos, ok?
E o que o texto da semana do nosso PET, ele nos informa, tá? Baseado no PET da Secretaria da Educação. Ele diz o seguinte, que a maior parte, segundo o Atlas da Violência, a maior parte da juventude que morre ou que é em alvo de encarceramento é a juventude negra e pobre, tá? Ok? São os homicídios de jovens negros e pobres moradores de periferia, tá ok? Então, nós vamos observar esse desenho que informa o seguinte: o Brasil chega ao maior nível de letalidade violenta internacional da sua história, tá? E nós vamos fazer um breve resumo do conteúdo acima, ou seja, vocês vão ler novamente e vão resumir, observar o desenho e resumir de acordo com o entendimento de vocês, de acordo com as palavras de vocês, ok? Essa é a atividade dessa semana. Vamos à atividade da semana 4? Violência no meio escolar. Bom, nós sabemos que o bullying é uma prática muito comum no meio escolar, tá? O bullying pode ser dado por uma violência física, verbal, não verbal, tá? Pode chegar a uma agressão física, mas não é obrigatório, ok? É uma série de constrangimentos reiterados dentro daquele meio, tá? Do meio escolar. O bullying pode ser praticado pelos colegas da escola, inclusive pode ser praticado até por docentes, tá? Mas nesse meio virtual também existe o bullying, numa outra vertente, o denominado cyberbullying, ok? Ou seja, o bullying realizado através das tecnologias de informação, dos aplicativos, das redes sociais, ok? Que também são letais, também causam danos. Aqui eu trago para vocês uma charge, tá? Da Mafalda, em que vocês percebem qual é a conclusão dessa charge? Que, na verdade, quem tem um problema é quem zombra dos outros, né? Essa é a conclusão da charge, tá? Porque nós somos plurais, as juventudes são plurais, nós somos plurais e devemos respeitar as diferenças, tá? Então, sobre o bullying, vocês vão responder se vocês já sofreram algum tipo de bullying no ambiente escolar e como vocês podem mudar essa realidade no ambiente escolar. Ou seja, vocês vão contar um pouco das suas memórias. Se isso não ocorreu com você, mas ocorreu com uma outra pessoa, com um terceiro, vocês podem contar essa experiência também, tá ok? Um grande abraço, pessoal. Bons estudos!